Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou sonhar um pouco aqui, vou falar de algumas ideias assim de longo alcance que eu venho elaborando e que algum dia vão se tornar um livro. Eu quero falar sobre justiça entre gerações e como isso seria a base para um novo conceito de democracia socialista. Então, é uma proposta nova que, por enquanto, vamos dizer que é utópica, né? Porque não dá para ser implantada nas condições existentes no momento, mas ela é perfeitamente possível. Então, eu vou colocar assim como um projeto para o século 22, se a humanidade chegar até lá, né? Mas pelas tendências, né, de crescimento da desigualdade econômica e social, levando a uma série de impasses sociais, né? Eu vejo essa como uma solução possível. Não digo que seja a única solução possível, porque seria muita pretensão, mas é, é, a, é o caminho que eu consigo, né, vislumbrar, né, nesse período de vida em que eu tenho feito reflexões sobre os vários problemas da sociedade. Então eu tenho uma linha de argumentação que eu vou expor para vocês, né? E é claro que quem quiser discordar pode fazê-lo, inclusive por escrito aqui nos comentários, né? Bem, começando pela democracia, né? Que é a base de tudo isso, né? O processo democrático que começa provavelmente antes da Grécia já existia alguma forma de democracia, né? E que tem um período grego, Revolução Francesa, e essa ideia então do poder do povo, pelo povo, para o povo, né? Que eu acho que é a ideia básica da democracia, é isso que inspira, né, a gente. Só que desde os gregos, pelo menos, já tem duas visões da democracia, né? Uma que depois, os pensadores escoceses, ingleses, veio a se formular como liberalismo, né? Democracia liberal, que é uma democracia baseada no indivíduo, né? E o outro conceito da democracia, que é uma democracia social, né? Que tem vários pensadores, né? Desde os marxistas até os chamados utópicos, né? Que levaram a atual social-democracia, né? Que colocam que a democracia tem que contemplar o povo, a maioria do povo, né? Não pode ser uma oligarquia econômica. Uma democracia liberal com oligarquia econômica não seria uma democracia plena. A democracia plena, ela tem que chegar ao ponto das pessoas terem condições, né, de exercer sua liberdade, sua autonomia. Então, uma questão central aí é a questão da chamada meritocracia, né? Porque para a gente poder usar um critério meritocrático, as pessoas têm que ter uma igualdade de condições, né? Os indivíduos têm que competir em igualdade de condições. Se já do início da vida algumas pessoas têm vantagens e outras não têm, então não existe de fato uma meritocracia na democracia liberal, certo? A democracia liberal ela tem uma forma de governo democrática, né, por eleições, várias formas de participação política, né, mas do ponto de vista econômico, ela está combinada com um processo de aumento da desigualdade, porque as pessoas que têm um ponto de partida, uma estrutura familiar, social muito mais rica do que as outras que nascem na miséria, essas pessoas tendem a conseguir mais riqueza, mais recursos, mais dinheiro, né? E as pessoas que nascem em condições desfavoráveis ou que têm uma posição na sociedade que é considerada marginal ou pessoas excluídas, né, ou condenadas de ponto de vista moralista, né, por preconceitos, etc., essas pessoas têm uma dificuldade maior de conseguir competir, né? Se a gente pensar que a sociedade ela é um misto de competição e cooperação, né, as pessoas cooperam, mas também competem. A democracia liberal ela exacerba a competição, né, e não tem
não tinha, né, até um determinado momento, uma rede de segurança, né? Atualmente é preciso dizer que tem pensadores da democracia liberal que pensam também nessa rede de segurança, e aí vai haver uma afinidade, uma confluência com a democracia socialista, que é voltada, né, para o social e para oferecimento de condições mínimas econômicas de sobrevivência e de educação, de saúde, para que as pessoas possam se destacar pelo seu mérito, né? Porque não tem como uma pessoa que não tem liberdade, que não tem condições dignas de vida, né, poder se destacar pelo seu mérito. Isso aí é covardia, né? Vamos concordar com isso, basicamente. Então, a gente está partindo da democracia, seja a democracia liberal, que tem uma preocupação social, ou seja a própria democracia socialista, né, que ela entende que para a democracia se realizar plenamente, ela tem que chegar até o plano econômico, né, e da estrutura social. Quer dizer, não só do ponto de vista da riqueza material, mas também na questão de, né, igualdade de gênero, de etnias, né? Quer dizer, a democracia tem que permear as relações sociais, não só incluindo as relações econômicas e também as relações, né, institucionais e todas relações informais, tudo aquilo que envolve o poder de uma forma de sentido amplo, né? Que é a arena em que as pessoas se relacionam e que conseguem ou não conseguem, né, por seu mérito ou por condições pré-existentes, conseguem ou não conseguem ter acesso aos bens que a sociedade dispõe, né? Bens físicos e também bens culturais, é claro, né? Então a gente está partindo da democracia, né? E aí vem a pergunta, qual é a base filosófica para a gente preferir a democracia em vez da ditadura ou da aristocracia, oligarquia ou outras formas, né? Autocracias, né? Em geral, né? É essa questão que eu procuro responder com a ideia da justiça intergeracional, né? Porque a história da humanidade é muito cruel, tem muita violência praticada contra, né, classes sociais inferiorizadas ou contra, né, as mulheres, contra as pessoas de etnias diferentes das dominantes, né, no caso as europeias. Mas também você vai para a Ásia, você vê que, né, o Japão também praticou um imperialismo lá junto à China, à Coreia, né? Então a história humana ela é muito cruel e muito sempre a sociedade sempre foi desigual, né? Então a gente pensa, como é que isso aí a gente pode esquecer isso, a gente pode apagar isso? Vamos partir da tábula rasa, vamos partir do zero agora, vamos esquecer todas essas injustiças do passado e vamos concentrar só no presente, no futuro? Não é possível, porque tudo isso que ocorreu no passado está influenciando o presente e vai influenciar o futuro também, né? Então, precisa haver uma forma de compensação, vamos usar esse termo, uma forma de compensação pelas injustiças do passado, que aí entra a ideia da justiça entre gerações, justiça intergeracional. Agora, esse é algo extremamente complexo pelo seguinte. Eu vou dar só um exemplo aqui para a gente ver a dificuldade disso aí, né? Vamos pensar que nós tínhamos uma área aqui no litoral norte de São Paulo, aqui no Brasil, que era uma área habitada por um povo originário, né? Por índios. E uma certa construtora, ela fazendo algum tipo de articulação junto com os políticos, ela consegue a propriedade dessa área e constrói um condomínio, né? Então, você compra um lote nesse condomínio, você está, de certa maneira, avalizando, aprovando o que aconteceu, né? Então, na escritura do seu lote, está lá, né, o primeiro lançamento da escritura, né, que foi feito um condomínio, né, pela construtora tal, e, né, como se não houvesse nada antes, mas antes tinha um povo indígena morando lá.
E hoje esse povo indígena está vendendo bugiganga na estrada, né? Porque eles perderam a área, boa parte da área que eles utilizavam para sua subsistência, né? Certo? Então como é que vai reparar isso? Se na escritura não consta que era uma área dos índios, né? Na escritura, o primeiro lançamento que tem já é... A escritura, quer dizer, no sistema cartorial, que é o sistema oficial do país. Então não consta, né, essa propriedade que era indígena, né, dos povos originários, não consta, né, na escritura. Então como é que vai reverter isso? Eu digo assim, é impossível. Não dá para um governo, por mais representativo que seja da vontade do povo, né, da vontade da maioria, pelo menos, expressa no voto, não tem como ir em todos os cartórios do Brasil e refazer as escrituras, colocando, né, quem realmente teria o direito, né, por processos históricos e processos também de movimentação das populações há milhares de anos, né? Os descendentes, né? Quais os descendentes de quais povos, né, teriam direito a essas áreas? Isso não tem mais como fazer. Então, como reparar isso? Como fazer uma compensação? Aí que entra a ideia do que eu chamo uma nova democracia socialista, que é baseada no raciocínio que eu vou falar agora, tá? A gente observando a sociedade, tanto capitalista quanto socialista, todas as sociedades que têm uma economia de mercado, e a economia de mercado é inevitável porque é o processo de oferta e procura, né? A economia de mercado é inevitável, não tem como as tentativas de uma ditadura que vai regular as transações de compra e venda e determinar o que vai ser produzido, o que vai ser consumido, isso falhou. O chamado socialismo real fracassou, né? Vamos enterrar de vez o socialismo real e vamos pensar o socialismo a partir da situação da economia de mercado, como faz a China, faz muito bem, né? A China não tem democracia, certo? Propriamente, né? Tem um rudimento de democracia no sentido de que as pessoas estão melhorando sua vida, né? Então é um regime que favorece o povo, ele é para o povo, né? Em boa parte, ele é para o povo que conseguiu sair da miséria, da pobreza e ter condições de vida melhores, tá? Mas não é uma democracia política, né? É uma democracia econômica, não é uma democracia política, mas a democracia tem que ser econômica e política, concorda? Tá bom, então, a gente pensando na economia de mercado, todas as pessoas, todos os indivíduos têm que ter uma relação, se aproximar com a fonte, com a origem do dinheiro. Porque, vamos pensar o seguinte, quando as pessoas moravam no campo, elas poderiam, né, criar galinha, ter uma vaquinha ali para produzir o leite, né, a galinha produzir o ovo, a pessoa ia caçar, ia colher frutos, né, nativos, etc. A pessoa sobrevivia, né, sem ter um rendimento regular. Agora, a partir do momento que as pessoas foram para a cidade, no processo de urbanização, no período do capitalismo industrial, né, e tiveram filhos na cidade, no ambiente urbano, elas dependem de um rendimento para ir no mercado comprar comida, né, para comprar roupa, para pagar conta de luz, conta de água. Não dá para a pessoa viver sem ter um rendimento regular. Se ela não consegue isso, ela vai virar um morador de rua, né? Que infelizmente é a realidade de muita gente hoje em dia, né? Ela não vai conseguir manter uma casa, não vai conseguir, né, ter ela não tendo rendimento, ela não consegue se manter no sistema que a sociedade proporciona, né? E ela vai então entrar numa situação de extrema pobreza, né? Infelizmente isso acontece, né, não só por guerras ou conflitos, né, ligados a narcotráfico, etc., mas acontece também pelo próprio sistema. O próprio sistema funciona assim, né,
ainda, né, tem pouca rede de amparo, né, para as pessoas que não conseguem se inserir no sistema, né? Eu sei que os democratas liberais defendem algo semelhante ao que eu vou propor aqui, que é a renda básica, né, para ter essa rede de amparo. Mas aí tem diferentes concepções em relação à renda básica. A minha proposta central é o seguinte, é que, na verdade, tem 2 pontos, A e B. Ponto A, né, que toda emissão de moeda seja feita basicamente pelo Estado e que ela seja repartida igualmente para toda a população. Assim, todas as pessoas teriam um rendimento mensal, né, igual do Estado. Então, porque a gente não pode pensar que a economia vai se desenvolver e que não vai haver emissão de moeda. Isso é uma outra ilusão aí dos liberais, neoliberais. Não, tem que ter emissão de moeda contínua, né, à medida que a economia cresce. Só que, por vários motivos que eu não vou entrar aqui, se quem quiser assistir meus outros vídeos eu falo nisso, né, essa emissão de moeda, ela é hoje em dia feita principalmente pelos bancos comerciais, né? O Estado é colocado numa camisa de força, então se quer reduzir o papel do Estado, porque é o Estado que pode reduzir a desigualdade social. Então, né, quem quer ampliar a desigualdade, quem quer aumentar a sua riqueza às custas da pobreza dos outros, eles são contra o Estado, contra o papel social do Estado, né? O Estado social, o socialista. Eles querem colocar uma camisa de força no Estado e isso aumenta o poder de quem tem dinheiro, né? Não só os bancos, mas qualquer pessoa, investidor que tenha herdado ou conseguido ilegalmente acumular dinheiro, né? Essa pessoa tem mais poder quando o Estado não está intervindo para criar condições mínimas de vida para as pessoas. Porque o que vai acontecer? As pessoas que são pobres, que não têm propriedade, não têm rendimento, elas vão ter que servir a quem tem dinheiro. E aí, nesse caso aí seriam, né, as pessoas que conseguiram juntar dinheiro. Elas se tornam reis ou rainhas, né, dentro do capitalismo financeiro, né? Bem, então a forma de reduzir essa desigualdade de um modo progressivo, gradual, é fazer com que todo o dinheiro seja distribuído igualmente para todos, né? Isso seria assim um Estado democrático, né, que toma para si, um Estado soberano que toma para si a responsabilidade de emitir dinheiro, né, e que cada centavo emitido é distribuído igualmente para todas as pessoas da população. Então nós teríamos, né, uma situação em que o dinheiro flui para a sociedade através de todos e não através de alguns grupos e pessoas privilegiadas, porque atualmente é assim, né? Atualmente o dinheiro flui para a sociedade através do próprio Estado, dos funcionários públicos que já, né, recebem seu salário diretamente, né, do Estado, e a partir dos bancos que emitem dinheiro, fazem empréstimos, aí pegam o imóvel como garantia, é um rolo danado, né? E também dos investidores que recebem juros do Estado, porque o Estado está na camisa de força em muitos países, na China não, mas aqui no Brasil, por exemplo, está numa camisa de força que o Estado não pode emitir reais, né? O Estado emite reservas, ele tem que vender essa reserva para investidores, né? E esses investidores vão ganhar juros investindo nos títulos e também manipulando financeiramente esse sistema, né, para conseguir, por exemplo, né, vamos dar um exemplo fictício com uma reserva de 1 milhão que ele adquire do Estado, ele emite 10 milhões em empréstimos para outros, né? Então é um multiplicador de 10 aí, né? É como a coisa funciona atualmente, né? Os bancos que emitem dinheiro através de empréstimo, eles têm que captar reservas como garantia desses empréstimos, só que eles podem emitir mais do que as reservas. É o que gerou a chamada crise imobiliária nos Estados Unidos, que vários bancos quebraram, né? Porque não tinham reserva suficiente para garantir as suas emissões, né?
E as pessoas, muitas pessoas não pagaram as suas dívidas, quer dizer, os bancos emprestaram dinheiro para as pessoas, tomando os imóveis dela como empréstimos, os imóveis desvalorizaram, essas pessoas não pagaram as dívidas, então, né, os que eram credores dos bancos foram atrás do seu dinheiro e os bancos não tinham reserva suficiente para garantir o pagamento desses créditos dessas pessoas, né, que eram débitos dos bancos. Então, a sociedade, em resumo, né, a sociedade no capitalismo financeiro funciona assim, o fluxo do dinheiro começa em alguns troncos, né, e vai se espalhando pela sociedade como se fossem os galhos até a folha. A pessoa é uma folha, cada indivíduo é uma folha que está lá na ponta. Ela tem que estar ligada a um galho que está ligado a um tronco para ela ter acesso ao dinheiro, né? Então tem que trabalhar para alguém que tem dinheiro. Ou trabalhar para o Estado que tem dinheiro, ou trabalhar para uma pessoa rica que tem dinheiro que ela conseguiu através desses mecanismos aí da sociedade. Não é mais baseado na indústria, não, né? Não precisa estar produzindo. A pessoa pode, ela pode ser um tronco desses pela especulação financeira só. Então ela é uma fonte de origem de dinheiro. E aí, né, nessa árvore aí, né, vai ter os galhos, vai ter a pessoa lá na ponta, aquela folhinha pequenininha que está pendurada lá, dependendo de uma cadeia,